If you take 1,000 and you double it every year, what happens? 1,000 goes into 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, to a million. $1,000 is 9 doubles away from $1 million. Wow. Now you take $1 million and see what happens if we double it. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam. O motivo deste canal é meramente informação, como aviso legal não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. E vamos tentar saber várias coisas, porque surge muitas vezes a dúvida que tipo de investidores é que nós realmente somos, e eu tenho isso muito bem definido, mas é preciso que vocês também saibam exatamente se vocês têm isso muito bem definido. Outra coisa que é muito importante vocês saberem é, quando eu falo muitas vezes, façam a vossa própria pesquisa, eu vou-vos mostrar como é que eu faço a minha pesquisa, que tipo de soluções é que eu tenho, como é que eu pesquiso, para além de todas as outras fontes que seriam aquelas as mais utilizadas provavelmente para a maior parte das pessoas, que outro tipo de ferramentas eu utilizo, e isso pode ou não ser importante para vocês. Para mim é, porque é inevitável que quantas mais ferramentas eu tiver para apoiar o tipo de investimento que eu estou a fazer, melhor para mim, melhor para qualquer outra pessoa que esteja envolvida nesse tipo de investimento. Não significa que vocês tenham que fazer tudo aquilo que eu vou falar, significa apenas que eu estou-vos a mostrar como é que eu faço essa pesquisa e depois vocês tomam as vossas decisões de como é que vocês querem se rever nesse tipo de conclusões. Pode ser que seja útil, pode ser que não seja. Vamos então começar, vamos tentar fazer isto tudo num take só num take em menos de 15 minutos. Antes de mais, devo alertar o seguinte, tudo aquilo que eu vou falar não significa que depois de vocês fazerem esta pesquisa, mesmo que seja na sua totalidade, o mais completo possível, nada disso significa que depois o vosso investimento não possa falhar. Portanto, isto são apenas ferramentas para vos ajudar a tomar uma decisão que, independentemente de qualquer que seja essa decisão, isso pode-se depois revelar num bom ou num péssimo investimento. Portanto, tenham por favor isso em noção, uma vez que eu poderei vos dar logo à partida, por exemplo, aquilo que eu acho que fiz toda a pesquisa relacionada com a Swipe, com a empresa Swipe, que eu tenho ultimamente falado bastante em vários vídeos anteriores, e no entanto revelou-se, na minha opinião, uma empresa que neste momento está a mostrar grande incompetência, está a mostrar grande insatisfação em todos os clientes que ainda tem, e que recentemente eu retirei todo o investimento que tinha na própria Swipe e estou extremamente descontente. Portanto, tudo aquilo que eu vos vou dizer pode significar que, independentemente de todo o esforço que vocês tenham, pode não se revelar o suficiente para justificar um bom investimento. Portanto, como eu disse no início, a primeira coisa que vocês têm que saber é o tipo de investidores que vocês na realidade são. Será que vocês são hodlers, ou seja, acumuladores? Será que vocês são traders? Traders pontuais, por exemplo, traders diários, swing traders, a médio prazo, a longo prazo, com um portfólio diversificado ou um portfólio concentrado. Isso é muito importante que vocês saibam essas mesmas diferenças, porque isso vai de facto ditar o tipo de investigação que vocês podem se vir a tornar em termos de procura de produtos, que neste caso eu vou falar extremamente relacionado com a cripto. O que é ter um portfólio diversificado? Eu acho que isso não tem muito a dizer, toda a gente vai perceber. Significa ter investimento em várias oportunidades, do que, por exemplo, seria aquela escolha, por exemplo, do Warren Buffett, que novamente tem apenas escolhas em determinadas empresas e concentra-se basicamente naquelas empresas, não foge muito daquele tipo de rigor que está relacionado com aquelas empresas, ao par de um portfólio diversificado, onde pode existir investimento em diversas empresas com diferentes até objetivos e diferentes soluções para diferentes problemas, que esse é o tipo de investidor que eu acho que eu sou, principalmente dentro da cripto. Sou uma pessoa que procura de facto diversificar a cripto. Não cheguei a ser um bitcoiner, se é que isso existe, um maximalista, só tinha Bitcoin a determinada altura no meu portfólio, mas entretanto tudo isso mudou e estou extremamente satisfeito por ter mudado dessa forma. Relativamente ao tipo de investidor que são, portanto, se vocês são acumuladores, vocês se calhar não precisam de perder tanto tempo como seria se forem de facto traders também. No meu caso é um bocado de tudo. Sou um acumulador, mas ao mesmo tempo sou um trader não diário. Eu já tentei isso, dei-me muito mal, perdi dinheiro, que neste momento podia ser muito mais do que aquilo que eu tenho neste momento. Portanto, eu escolho fazer apenas trades pontuais e, para além disso, sou um trade swinger, o que significa que em determinados momentos aproveito-me do momento em si, do sentimento, para, por exemplo, vender a um ponto alto, esperar que ele deixa
e automaticamente comprar um ponto mais baixo, mesmo que isso signifique ter que esperar alguns meses. Médio ou longo prazo é um bocado das duas coisas. Como eu disse, por ser um investidor misto, se assim se pode dizer, eu de alguma forma aproveito-me do mercado e, portanto, posso investir aquilo que eu tenho no meu portfólio de negociação a médio prazo, ou posso, de facto, esperar mais algum tempo para investir a longo prazo. Relativamente à forma como eu faço a minha pesquisa do que eu procuro, que depois se possa vir a tornar um tipo de investimento. Obviamente que a minha primeira escolha é o Google. Eu procuro notícias, procuro fails, procuro scams, procuro fóruns, procuro informação sobre aquele determinado projeto. Passo para as redes sociais. É uma ferramenta muito importante para poder-se identificar não só aquilo que são os comentários de potenciais clientes, como também de pessoas que já sejam clientes e tentar verificar aquilo que eles andam a dizer sobre aquele determinado produto. LinkedIn, portanto, é uma excelente rede social também para perceber a equipa que muitas vezes está a ser anunciada no site da própria empresa e verificar aquilo que eles andam a fazer nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos em termos daquilo que é a sua biografia profissional. Isso é importante também para perceber se vale a pena, se a equipa tem alguma competência, e obviamente que eu procuro pessoas com um currículo que tenham dado cartas no mercado em pelo menos 4 a 5 anos em cada empresa onde esteve e que tipo de função é que teve. CoinMarketCap, obviamente, para entender naqueles projetos que já estão lançados, que já têm a sua própria token, perceber como é que está a ser o seu volume diário, o seu volume de liquidez, que é uma coisa extremamente importante. É preciso perceber se vocês vão comprar uma moeda que rapidamente vocês possam ter uma exchange ou várias exchanges onde vocês possam a vender, porque isso não significa que vocês possam vender a qualquer momento. Isso é muito importante e o CoinMarketCap não só nos diz como é que está o capital da própria token, mas também a própria liquidez. Isso é muito importante. CoinDeco, CoinPaprika, o YouTube. Obviamente que YouTube eu deixei para o último, mas na realidade o YouTube é uma fonte de informação muito importante, onde nós podemos ter em tempo real informação e em vídeo também, que é uma coisa importante para vocês verem as pessoas mexerem, por exemplo, em determinados projetos e ver até mesmo da própria empresa em si. Às vezes eles têm canais de YouTube e ver aquilo que são os seus tutoriais e perceber se é uma coisa que está bem feita, se tem pés e cabeça, se não tem. Pesquisar o seu website, tentarem perceber se o website está bem feito, se perderam tempo com ele ou não, procurar o white paper, que todas as tokens devem ter o seu próprio white paper, obviamente que se não tiverem um autêntico red flag, mas à partida todos eles têm. Tentarem ler aquilo que é o máximo relativamente a esse white paper, mas tentar entender também se foi uma coisa bem construída, se alguém perdeu tempo com aquilo, se não foi uma coisa feita à pressa, se tem pés em cabeça, se vocês conseguem perceber qual é o problema, qual é a solução que eles se propõem, que produtos é que eles estão a tentar introduzir. Isso é uma outra coisa muito importante, perceber se os projetos em si têm produtos que vão realmente resolver alguma coisa que esteja em falta no mercado. Há muitos projetos que são excelentes nesse aspecto e há outros que de facto apresentam ou quase nada, não têm qualquer intenção de mostrar mais nada de novo no mercado. Isso pode ser muito mais arriscado do que alguém que está a tentar fazer algo novo, ou que tem um produto para mostrar, ou que tem algo físico para mostrar. Perceber de facto se, em termos dos projetos que têm produtos, que tipos de departamentos é que estão envolvidos nesses mesmos produtos. Eu vejo algumas tokens, de vez em quando, alguns projetos que estão a tentar falar às pessoas e depois nós vamos a pesquisar ou no seu website ou através de outro tipo de informação em rede social e vemos muito marketing. Vemos uma equipa enormíssima de marketing. E depois quando chegamos à equipa de tecnologia, a equipa IT, a equipa de programação, vemos 2 ou 3 pessoas. Isto é péssimo, na minha opinião. Isto, na minha opinião, é outro red flag que, para mim, é mais do que justificativo que aqui há algo de muito errado e temos que ter muita atenção. Porque um projeto que tenha uma equipa maior em termos de marketing e menor em termos daquilo que é a sua programação em termos tecnológicos, de certeza absoluta que há algo de muito errado nesse mesmo projeto e muito provavelmente teremos que ter muita atenção naquilo em que nos estamos a meter. Qual é a comunidade, que é outra coisa muito importante?
daquele mesmo projeto, daquele token ou daquela empresa. Tem muitos utilizadores, tem pessoas a falarem entre elas, portanto, da sua experiência em termos daquele projeto e eles estão a gostar, não estão a gostar, a quantidade de utilizadores é grande, é pequena, esforça-se em passar a palavra e a passar a palavra em termos corretos, ou seja, passar a palavra em termos de tentar de facto mostrar às pessoas que é algo positivo e não algo simplesmente para elas também ganharem uma reward por trás, portanto ter também muita atenção a isso e eu presumo que a parte técnica também é muito importante para perceber onde é que o preço dela pode vir a parar. Portanto, vocês próprios fazerem o vosso próprio estudo daquela token e pensarem assim, ok, se eu investir num determinado valor nesta mesma token, tenho que perceber o que é que eu quero fazer com ela, a que preço é que eu a quero vender, se quero vender uma percentagem, e que percentagem é que eu devo vender, ou seja, ter um backup plan, não só para vender a um determinado preço e fazerem um lucro, ou irem fazendo vários lucros mediante o tempo e mediante os updates que estão a ser feitos naquele projeto, mas também entenderem que a determinado momento vocês podem ter que, a qualquer momento, ter que sair, ter que vender e ter um plano B e um plano C. Eu sei que isto pode parecer mais trabalho do que vocês pensariam em ter, mas este é o trabalho que eu tenho. E aconteceu-me, por exemplo, com o exemplo que eu estava a falar da Swipe. Foi algo que eu tive que vender, na minha opinião, muito rapidamente, não saberia qual era o futuro e automaticamente o que nós tivemos foi a prova de que aquela equipa está completamente desconcentrada e muito confusa, não sabe aquilo que está a fazer, retira cartões que só existiam há 2 meses, de repente já volta a meter os cartões, diz que vai haver updates em novembro, mas agora à partida já não há, muitos clientes a queixarem-se, rewards que ainda não foram atribuídos a clientes, cashbacks a funcionarem muito mal, portanto, como eu estava a dizer, às vezes ter toda a informação não é o suficiente também para ter a certeza que os projetos podem funcionar e vocês devem ter isso, portanto, em atenção. Como eu disse, obviamente que em termos de preço é muito importante vocês saberem aquilo que eu já disse, a quantidade de exchanges onde ela está disponível para vocês rapidamente poderem ou se desfazer dela ou comprar mais. A quantidade é sinónimo de facto que é um ponto positivo. Saber quantos updates é que foram feitos e durante quanto tempo é que os updates estão a ser feitos. Litecoin, por exemplo, nesse aspecto é um péssimo exemplo, porque ultimamente ninguém tem feito nada, rigorosamente nada com a Litecoin. Não tem havido updates absolutamente nenhuns, o que me mostra que estão pouquíssimas pessoas a trabalhar ou provavelmente a mostrar interesse na Litecoin e provavelmente eu terei que avaliar a minha posição na Litecoin. E obviamente que há aspectos muito positivos. A Chainlink é um projeto de DeFi absolutamente incrível em termos de updates e em termos da sua equipa e da sua comunidade. A Polkadot, que tem mostrado excelentes updates também e uma inovação fora do normal que pode ser um grande rival à Ethereum. A Theta, que tem um produto lançado, tem a sua própria televisão, que tem dado cartas não só nos seus parceiros, mas ao mesmo tempo tem dado cartas portanto, no mundo dos jogos, o que é também extremamente significativo. A network da Matic, que apesar de não se estar a mostrar-se no preço, eu acho que vai ser uma grande revelação num futuro muito próximo. O protocolo ZRX, ou seja, o protocolo OX, que também tem tido automaticamente sempre vários updates, uma comunidade incrível, muitos programadores, muita gente a trabalhar neste protocolo e, portanto, ter atenção se de facto faz sentido vocês investirem neste tipo de moedas perante todas estas ferramentas que eu vos estou a mostrar, e eu presumo que vou terminar com aquela que eu acho que é a melhor razão que vocês têm para investirem no que quer que seja. Cripto é algo que eu adoro, cripto é algo que eu gosto. Eu não sou programador, independentemente disso, isso não significa que eu tenha que ser para gostar. Eu entendo de alguma forma a validade que tem todo este espaço da cripto e acho que é uma revolução financeira, e apesar de eu estar neste mercado desde 2014, estou constantemente a ser surpreendido pela positiva por este mercado. Tenho tirado muito partido deste mercado e acho que de facto este mercado pode vir a mudar a vida de muita gente, incluindo a minha, mas independentemente disso, é importante para mim dizer isto: seja qual for o vosso investimento, seja qual for as vossas ferramentas que vocês utilizem, seja qual for o tipo de investidor que vocês sejam, não invistam em algo só porque alguém vos diz que vocês devem investir.
Invistam em algo que vocês gostem e acreditem essencialmente. Não façam nada sem que vocês entendam os princípios. Não tentem fazer um investimento de algo que vocês não percebam. Façam algum tipo de estudo para vocês perceberem naquilo que se estão a meter. Não faz sentido vocês jogarem golfe profissional se vocês nunca na vida jogaram golfe profissional, nem sequer se gostam de jogar golfe. E é nesse aspecto que eu quero terminar este mesmo vídeo. Se há alguma utilidade perante tudo aquilo que eu vos disse de formas e ferramentas que vocês possam usar, esta é provavelmente a mais significativa e a principal. Não invistam em coisas que vocês não acreditam nem gostem. Não faz sentido. E vamos terminar com um vídeo de uma entrevista a Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, que acabou de investir 425 milhões em Bitcoin. Vamos perceber as razões pela qual ele acredita no projeto da Bitcoin, e ele menciona 4 razões completamente válidas e que fazem todo sentido, e para relembrar às pessoas porque é que nós estamos aqui, ou porque é que alguns de nós continuam a investir em Bitcoin e acham que Bitcoin vai ser uma coisa fora de normal. Mais uma vez, I believe that the price of Bitcoin and the value of Bitcoin is going to go up as more people adopt it as their treasury reserve asset, as the technical utility increases, as the productivity of all the people that adopt it goes up, they'll sweep their cash flows into it. And then as the inflation rates of all the fiat currencies it trades in increases, and I'm talking about asset inflation rates, like the 10% a year. I'm not talking about CPI inflation rates. Those 4 drivers are going to drive it up. At what rate? I'm not a trader. Like, I'm not in the market to buy it this week, sell it next week, and buy it back the next week. I'm more in the Warren Buffett school of thought, which is you buy it because you expect to hold it forever, and it will go up